dos exércitos. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Pastor Misael. Som. Deixa eu aproveitar logo e pegar. A paz do Senhor a todos os irmãos. Agradecemos aqui a direção da Escola Bíblica Dominical pelo convite de mais uma vez poder estar lecionando aqui mais uma das aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus porque Ele nos permite encerrarmos um trimestre tão bom, tão maravilhoso que estudamos sobre o livro do profeta Ezequiel, e agora nós estamos iniciando aí um outro tema muito importante para a igreja, que é falar justamente sobre o avivamento, uma grande necessidade para a igreja nos dias atuais. Todos vocês já sabem, o trimestre tem 13 lições, então ao longo desses 3 meses que nós estudamos, a gente vai poder, com certeza aqui, outros professores mais na classe, cada um lendo, você vai poder aprender um pouco mais e meditar nesse tema que é tão importante. Então, a proposta da primeira aula é sempre ser uma aula de abertura, né, que abre o tema, e as demais aulas elas vão trazer esclarecimentos muito mais profundos sobre esse assunto, porque ele deve ser estudado biblicamente, e também a gente precisa fazer uma análise da história, como é que esse tema do avivamento ele discorreu, como ele aconteceu na história. É muito importante a gente entender isso e trazer para nós uma análise para os dias atuais. Você tem aí a sua revista. Então, nós estamos estudando, inaugurando aqui, abrindo o primeiro trimestre de 2023 das lições bíblicas CPED, e o tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Bom, quem vai discorrer sobre esta aula, esse trimestre, é o pastor Elinaldo Renovato. Pastor Elinaldo Renovato é pastor há muitos anos já, é pastor em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, é um escritor das nossas revistas da Escola Dominical, já de longos anos na CPAD, ele é também professor universitário, eu acredito que talvez ele já esteja aposentado como professor, não sei, talvez ele já esteja, não sei, mas foi professor universitário durante muitos anos, escreveu muitos temas sobre família, uma área que ele se aprofundou muito, né? Nós temos outras revistas aí da Escola Dominical escrita por ele, que fala sobre família, né? E ética cristã. Ética cristã é um dos temas também do pastor Elinaldo Renovato, né? E um tema como esse aqui é belíssimo de ser estudado pelo pastor Elinaldo Renovato. Então, acredito que vai ser muito bom para todos nós estarmos estudando esse trimestre aqui. Queridos, o trimestre, ele vai falar do avivamento em algumas perspectivas. Eu apenas vou fazer rapidamente aqui um resumo, síntese desse trimestre, porque cada aula em si, ela vai discorrer o assunto. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre o que é o avivamento, é a aula de hoje, discorrer sobre o significado, a importância, a necessidade do avivamento. Na aula de número 2, nós vamos falar sobre o avivamento no Antigo Testamento. É uma perspectiva de como o avivamento ele se desenrolou ao longo do Antigo Testamento. O avivamento ele não é apenas algo do Novo Testamento. Muitos de nós
Apenas quando falamos de avivamento, a gente apenas acha que o avivamento está no Novo Testamento, quando que não. O avivamento começa no Antigo Testamento. E para você entender o avivamento no Novo, você precisa entender o Antigo Testamento, você precisa entendê-lo. Então, a próxima aula, que é a aula de número 2, ela faz uma abordagem do avivamento no Antigo Testamento, como ele aconteceu no Antigo Testamento. Então, é muito interessante de estudá-lo, não temos como aqui falar, senão eu não vou dar aula de hoje, eu preciso dar a aula de hoje. Na aula de número 3, nós vamos estudar sobre o avivamento no Novo Testamento. É claro que falar do avivamento do Novo Testamento, aqui a gente vai em específico estar destacando o papel da igreja, a importância da igreja, o mover do Espírito Santo sobre a igreja. Depois, na lição 4, nós vamos falar sobre o ministério avivado de Jesus. Por que Jesus fez tudo o que fez? Porque ele teve êxito em tudo. Porque tudo que Jesus fazia dava certo. Aí muitos, de uma resposta simplória, vão dizer assim, porque ele era filho de Deus. Ora, então ele foi autoprivilegiado, ele teve esse privilégio porque era filho de Deus, então por isso que deu tudo certo? Em parte, sim, mas eu diria que não. Por quê? Porque também dependeu dele. Né? Jesus não estava entre os comelões, com certeza. Né? Jesus era um homem que jejuava, orava. E Jesus lia a Bíblia, irmãos. A Bíblia que ele tinha, que era o Antigo Testamento. Com certeza, ele lia a palavra. Então, Jesus, ele dependia do Espírito Santo? Sim ou não? Orava muito? Jejuava? Lia a palavra? Temia o Pai? Obedecia a voz do Pai? Então, claro que ele ia ter um ministério avivado. Então, tudo que Jesus fez deu certo, foi próspero. Seu ministério foi um ministério abençoado, não é porque ele simplesmente era o Filho de Deus. Ele fazia a sua parte também como homem. Então, na aula que nós vamos falar, na número 4, que vai falar sobre o ministério avivado de Jesus, a grande ênfase aqui é mostrar o quanto Jesus se sentia dependente de Deus. O quanto ele era obediente. E o segredo da grandeza, da magnitude do ministério de Jesus estava na obediência ao seu chamado. Então, um ministério avivado é um ministério que tem obediência. Na lição de número 5, nós vamos estudar sobre o avivamento na igreja. Em específico, né, ele tem um foco no desenrolar da igreja primitiva, onde a gente vai poder falar um pouco sobre a manifestação dos dons, diversidade de dons, as operações e a liberdade que a igreja dava à ação do Espírito Santo. Ok? Ao mover do Espírito Santo. Isso na lição de número 5. A lição de número 6 vai nos falar sobre o ministério de Pedro, como um ministério avivado. Pedro se tornou um grande apóstolo porque ele conseguiu entender o chamado e o propósito de Deus para a vida dele. Né? Eu acredito que no dia que ele deixou a espada, né? No dia que ele deixou de andar armado, confiando na espada e passou a depender do Espírito Santo, quando ele passou a depender mesmo do Senhor, né? Tudo mudou na vida de Pedro. E Pedro se transforma em um grande homem de Deus, um grande baluarte, um dos maiores homens de Deus do Novo Testamento, um dos maiores apóstolos, sem dúvida. Né? Pedro teve um ministério abençoadíssimo, um ministério avivado. Então, nós vamos aqui na lição que nós vamos falar sobre o ministério de Pedro, nós vamos aprender sobre características do que fez o ministério, o que levou o ministério, as características que levaram o ministério de Pedro a se tornar um grande ministério avivado. É interessante, é claro, que eu vou falar aqui neste momento, talvez você vai ter que esperar aí cerca de quase 2 meses para
assistir e participar da lição de número 6, que vai falar do ministério de Pedro, mas eu adianto uma característica, e se alguém tem caneta e papel pode anotar, é que há um conceito equivocado que nós temos, pois nós achamos que um ministério avivado, um homem avivado por Deus, é aquele homem que parece que ele tem uma vida perfeita. E quando a gente vai olhar para esses homens, a gente vai ver homens falhos, limitados. Agora, eram homens em crescimento, em arrependimento, em busca de Deus, em obediência à palavra. Não eram homens perfeitos, ok? Então isso é muito importante, muito interessante, e a gente vai ver essa característica muito forte em Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento, talvez, eu diria mais que sanguíneo, né? Aquele homem mais ativo no temperamento, mas um homem que soube entender o propósito e chamado de Deus para a sua vida. Depois nós vamos estudar sobre a lição de um homem que tem um ministério, que viveu um verdadeiro avivamento. É o primeiro mártir da igreja, que é o grande homem de Deus chamado Estevão. Estevão, que é o grande primeiro mártir da igreja. Estevão morre não como um fracassado, não como alguém que estava em dúvida, ou como alguém que estava lá pedindo, não me mate, por favor, me dê uma segunda chance, eu vou repensar se o meu cristianismo não está muito rígido, quem sabe eu vivo um cristianismo mais light, mais social, vou ficar mais ou menos igual com a sociedade, né? Não, Estevão, irmãos, estava feliz da vida, e quando estava sendo apedrejado, ainda viu o céu aberto, né? Ou seja, o que é que você vai ver na vida de Estevão? Uma vida avivada. E uma vida avivada, e nós vamos aprender isso em Estevão, que uma vida avivada não é uma vida ausente de problema, não é uma vida ausente de lutas, ou até, entre aspas, do ponto de vista humano, não é uma vida que tem que terminar só em vitórias e em vitórias. Estevão termina a sua vida morrendo, né? Sendo apedrejado, morrendo pelo Evangelho, morrendo pela sua fé em Cristo Jesus, como um testemunho. Então, o que leva Estevão a passar por tudo que ele passou? Porque Estevão foi o que foi e morreu com fé, com alegria, vendo os céus abertos e a glória de Deus. É porque Estevão tinha uma vida avivada. E aí, irmãos, não é o objeto da lição aqui hoje, eu não vou entrar no assunto, eu só vou apenas falar na superfície dele. Eu vejo já isso, não de agora, há muitos e muitos anos, a nossa experiência de vida em ver que muitos de nós, muitos cristãos, quando passamos alguns problemas na nossa vida, sejam eles financeiros, familiares, perdas, tragédias, seja lá o que for, alguns de nós se comportam como se não tivéssemos Cristo. Alguns cristãos se comportam como se nunca conhecessem a Jesus, porque agem de maneira até como se ele não tivesse Cristo, como se ele não tivesse esperança, pastor Reginaldo, como se Deus não o amasse, como se Deus não cuidasse dele. Isso é um conceito errado que temos. Isso é demonstração de que o avivamento está falho em nossa vida. Por que está falho o avivamento? Porque avivamento, irmãos, você vai ver isso aqui na lição, é a capacidade de Deus em nós, é a capacitação dele em nós, que nos torna aptos a entender os propósitos de Deus em nós. Sejam eles propósitos de você sair por aí fazendo a obra de forma ativa, ou sejam eles propósitos em que de forma passiva você sofra por Cristo e continue sendo a mesma pessoa. Porque a nossa esperança não está numa conta gorda,
A nossa esperança não está quando tudo humanamente dá certo. É quando a vontade de Deus está se cumprindo em nós. Seja ele vontade, aonde você esteja ganhando, ou até se a vontade dele, naquele momento, é que você esteja perdendo alguma coisa. Então, uma vida avivada é aquela que tem condição e capacidade de enfrentar as adversidades da vida. E Estevão, ele, por ter uma vida avivada, por ele viver o verdadeiro avivamento, ele teve condições de passar por tudo que passou e terminou seus dias não blasfemando, não reclamando, mas morreu glorificando a Deus e com alegria, porque ele tinha uma vida avivada. Então isso vai, com certeza essa aula vai mexer com a gente muito quando a gente estudar ela. Amém? Depois nós vamos falar sobre o avivamento espiritual no mundo. A partir da aula 8, isso aqui é interessante, porque da aula 1 a 7 nós temos uma perspectiva, da aula 8 até a 13 nós temos agora uma outra perspectiva. A aula de 1 a 7, ela é uma aula mais bíblica, mais para dentro das Escrituras, é o estudo do avivamento pela própria Bíblia. É o estudo do avivamento pelo lado de dentro das Escrituras. A partir da aula 8 em diante, nós vamos ver o resultado desse avivamento agora no mundo, na sociedade. Esse avivamento agora se espalhando. É o mesmo avivamento bíblico, um avivamento bíblico, mas ele agora se expandindo. Né? Então a gente vai ver o desenvolvimento e o desenrolar desse avivamento. Então, a partir da aula 8, a aula ela vai ter um foco um pouco mais histórico. Ela vai ter uma atenção mais voltada para o desenrolar da história. É a ação do Espírito que vai se desenrolar na história. Na aula de número 9, e aí nós vamos começar a entrar nela, nós assembleanos, a nossa história começa mais ou menos aí, dentro do contexto da aula 8 para 9. Eu digo nós começamos no sentido de avivamento, no sentido histórico que acontece, porque biblicamente já começa lá dentro das Escrituras. O avivamento pentecostal, e aí a gente vai estudar um pouco sobre o pentecostalismo. Aliás, eu já aproveito para fazer uma divulgação aqui, que no nosso seminário forte, nós temos aqui algumas disciplinas do ponto de vista da história, e uma delas é a história da igreja. A gente também tem a disciplina História do Movimento Pentecostal e História das Assembleias de Deus. Então, é interessante, aqueles que quiserem conhecer com mais profundidade esse assunto, vai poder estudar um pouco sobre a história do movimento pentecostal. A história do movimento pentecostal. Então, nós vamos estudar um pouco sobre a história do movimento pentecostal no Brasil, e aí não tem como fugir, a gente vai falar das Assembleias de Deus, que faz parte desse grande mover pentecostal. Bom, eu vou adiantar uma coisa aqui que talvez pode criar, já aguçar aí o interesse daqueles que se dedicam a estudar a aula. Quando a gente vai falar a partir da aula de número 8 em diante, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. A aula de 1 até a aula 7, ela é um foco totalmente da teologia bíblica, é o lado interno das Escrituras. A partir da aula de número 8, isso aqui vale principalmente para as irmãs, agora o que eu vou falar, para as mulheres. Vocês que estudam a palavra, se atenham ao que eu vou dizer aqui. A partir da aula de número 8, a gente vai falar do desenrolar do avivamento na humanidade, no mundo, nas nações. E aí é o avivamento no mundo, o avivamento pentecostal e tal e tal. Irmãos, o avivamento pentecostal, o avivamento que houve na Europa, o avivamento que veio desde a Reforma Protestante, e eu dou glória a Deus por isso, que Deus usou principalmente, sabe quem, para desenrolar esse mover do Espírito? Se você estudar a história do movimento pentecostal, sabe quem? Vamos lá, me ajudem aí, chutem aí comigo, não é jogo não. O que vocês acham? Deus usou mais homens ou mais mulheres?
Já estou dando a dica, né? Se vocês relembrar as palavras que eu falei há poucos minutos. Queridos, as mulheres são fator importantíssimo nos avivamentos. Eu lamento, eu dou aula da história do movimento pentecostal, história da Assembleia de Deus, é uma área que eu me dedico a ler muito, mas eu lamento por não ver tanto se falar da importância da figura da mulher e da contribuição que as irmãs deram ao movimento pentecostal no mundo. Como Deus levantou mulheres e usou mulheres para o desenvolvimento do movimento pentecostal. Nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento pentecostal teve um desenrolar muito grande e Deus levantou grandes mulheres que tiveram ministérios abençoados, né, para o movimento pentecostal. Então, isso aqui é interessante falar isso aqui. Quem sabe já fica aí uma dica de pesquisa para as mulheres, né? A dica de pesquisa para vocês. Aliás, falar do movimento pentecostal no Brasil, eu particularmente, acho, minha opinião humilde pessoal, eu sei que na eternidade, porque Deus não deve nada a ninguém, e Deus não fica esquecido, o escritor aos Hebreus diz que Deus não se esquece de nada, e Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu sei que na eternidade Ele vai pagar e vai dar a devida recompensa, mas eu acho que nós, assembleanos, temos uma dívida muito grande e falhamos muito por não reconhecer uma das figuras que, pelo menos no meu ponto de vista, foi uma das mais importantes para nós chegarmos ao que somos, para nos desenvolvermos tanto e crescermos tanto nos primeiros anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, que é a figura de Frida Wingren, a esposa do pastor Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus. Como esta mulher trabalhou? Muito. Dava aula, ensinava, pregava, visitava, amparava enfermos, fazia trabalhos sociais. Era fenomenal o trabalho daquela mulher. Trabalhou muito, 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 muito. Hoje, uma das grandes alavancas dentro do pentecostalismo assembleano se chama Círculo de Oração. Círculo de Oração nasce num trabalho de oração. Eu tive a oportunidade de conhecer a irmã que foi a fundadora do Círculo de Oração das Assembleias de Deus do Brasil. Isso, ela já muito idosa já. Não sei ainda se ela está entre nós ainda ou se Jesus já recolheu. Não sei ainda, não sei. Mas faz parte da nossa história. E a gente precisa reconhecer isso e falar. E aí eu dou uma dica aí. Quantas professoras tem aqui da Escola Dominical de Classe de Adultos? Quantas professoras? Levanta aí as mãos. Não tem nenhuma professora hoje aqui? Mulher? Não há nenhuma? Só uma? Irmã? Duas irmãs. Fica a dica para vocês e fica para as demais mulheres. Aproveitem para vocês pesquisarem nesse trimestre sobre a importância e o desenvolvimento que as mulheres tiveram no movimento de avivamento, nesse mover tão lindo de Deus na história. Acho que é interessante vocês se dedicarem a conhecer esse assunto. Na lição de número 10, agora a lição que falou tanto da Bíblia, que falou tanto do outro, que falou do testemunho de outros, agora a lição de número 10, ela nos chama a uma ação introspectiva, ao avivamento na vida pessoal. É o avivamento que não pode ser visto acontecer do outro lado, mas é o avivamento que tem que acontecer aqui e agora. Isso mostra que o avivamento não é algo para ser espetacularizado, não é algo que seja apenas para ser visto. Não é um espetáculo. O avivamento é algo para ser vivido. E o que é interessante nesta aula aqui é que todos podem participar do avivamento. Todos podem. Eu sugiro a vocês, aqueles que quiserem se desenvolver bastante nesse assunto, nesse trimestre, se vocês puderem, leiam
o livro Heróis da Fé. Heróis da Fé é o relato da história de vários homens de Deus que Deus levantou na história e que esses homens fizeram grande diferença na história, no contexto deles de vida, na sociedade, para o mundo. E o que era comum é que todos eram os homens simples. O grande diferencial é que todos entenderam que o avivamento estava à disposição de todos. O que bastava então acontecer? Colocar-se à disposição de Deus. Buscar a Deus, alinhar-se com sua palavra e sua vontade, e aí colocar-se diante daquilo que Deus tinha. E aí o avivamento aconteceu. Então, avivamento não é algo para alguns. A gente precisa quebrar essa ideia de que avivamento é para os pastores, é para os pregadores, é para os cantores, é para os obreiros. E a gente fica aí como membro da igreja olhando, querendo assistir um espetáculo. Não, o avivamento é para todos. Deus quer que todos nós tenhamos uma vida avivada. A aula de número 10, ela vai dar este foco. Amém? O avivamento na vida pessoal. Na lição de número 11, o avivamento, ele vai ser apresentado como uma das grandes molas propulsoras de avanço na obra da evangelização e na obra missionária. Hoje, eu sei que alguns não querem ouvir o que eu vou falar aqui, mas não há como negar a história. História é história. Se você estudar sobre a expansão do movimento missionário e do crescimento da evangelização, se você estudar sobre as igrejas que cresceram, as igrejas que se desenvolveram bastante, ministério que tomaram uma linha de crescimento extraordinária, você há de perceber que por trás de todas essas histórias estava uma história de avivamento. O que isso significa dizer na prática? Que cristãos, obreiros, igrejas, ministérios, projetos, instituições, agências missionárias, grupos de evangelismo, que não vive, que não busca, que não respira um autêntico avivamento constante, faz a obra? Sim. Há resultados? Sim. Mas os resultados são pequenos. Os resultados são ínfimos. E aquelas que são dinamizadas pelo avivamento, que se tornam igrejas, instituições, ministérios avivados, a obra cresce muito mais. Ela se desenvolve muito mais. O ministério tem uma propulsão muito maior de crescimento. Na lição de número 12, aí a gente vai entrar numa questão que vai mexer com o nosso caráter. É que na lição 12 fala vivendo no Espírito. E aí a lição 12, ela vai nos ensinar e ela vai mexer conosco, dizendo que não se pode dizer que se vive um verdadeiro e autêntico avivamento distanciado de uma vida obediente e dependente do Espírito Santo. Um verdadeiro crente avivado é aquele que obedece, que depende, que ouve a voz do Espírito Santo. E aí, já nesta penúltima aula do trimestre, a lição de número 12, é algo muito pessoal e é uma introspecção que a gente deve fazer. Eu faço aqui um exame de consciência com todos.
você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Não precisa ninguém aqui me responder. É um questionamento interno para cada um. Você vai dizendo, eu vou fazendo as perguntas e você responde para você mesmo. Você realmente ouve constantemente a voz do Espírito Santo? Ou você ainda está naquele hino ainda, vem e visita a tua igreja? Né? Tem uns crentes que ainda estão nesse hino, né? Vem e visita, Espírito Santo, de preferência de festa em festa. Né? Nessa festa a gente quer uma visita do Espírito Santo extraordinária, como nunca houve antes. E é uma festa que já não acontece há anos. Né? Então, qual o seu nível de ouvir a voz do Espírito? De depender do Espírito. De viver e andar no Espírito. Então, o avivamento é, na prática, uma vida que ouve, que obedece, que anda no Espírito. Ok? Então, isso vai mexer com a gente. A aula de número 12, ela não pode ser ensinada sem que esta aula nos leve a um confronto pessoal. Eu diria que na aula de número 12 é a aula que todo mundo tem que trazer um espelho de casa. Não para mostrar para o outro, é para mostrar na frente de si e fazer uma autoanálise de si mesmo, né? Para a gente viver, para a gente dizer se realmente estamos vivendo uma vida avivada. É na aula 12 que você descobre se você é um crente avivado. Quer saber se você é um crente avivado? E aí eu vou te dizer, com muita simplicidade, educação e respeito, mas avivamento não é o que muito está se parecendo, dizendo que é avivamento. Gritar não é avivamento. Pular também não é avivamento. Arrepiar não é avivamento. E eu te falo isso porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. Eu sou dos que creem na Bíblia 100%. Eu não nego isso jamais. Eu creio nela 100%. Você pode estar de boca calada num culto e estar sendo talvez o crente mais avivado da igreja. Porque avivamento não é sinônimo de grito. Não é. Nós criamos uma falsa expectativa do que é o avivamento. Agora, também não significa dizer que avivamento é sinônimo de silêncio. Ok? Mas o que eu quero dizer é que não é porque você sente arrepio que você está avivado. Você pode estar emocionado espiritualmente, amém, e a gente fica. Às vezes você ouve um hino e você dá aquela vontade de glorificar a Deus, até pular, alguns dançam, né? Tem uns que só sentem o mistério de acordo com a música, né? Eu não duvido não, ele sente ali a presença de Deus, amém, mas avivamento não é exatamente isso. Se você achar que avivamento é isso, você está limitando o avivamento a algo que está quase que infinitamente longe da Bíblia. Porque avivamento não se reduz a um evento de culto. Avivamento é um estilo de vida que se vive 24 horas. Você não é avivado porque o culto aqui hoje, o céu se abriu, o pregador pregou e aconteceu um milagre, uma cura. Você viu um movimento do Espírito. Houve um mover do Espírito aqui neste culto. Mas avivamento não se reduz a um culto. Não faça isso. Você estaria tirando a grandeza e a beleza do que é o avivamento. Avivamento não se reduz a uma vigília. Não se reduz a um culto. Se você viveu o avivamento, se você está dentro de um avivamento, você vai vivê-lo o dia inteiro. À noite, você pode estar dormindo e estar no avivamento. Você pode estar em casa e estar no avivamento. Você pode estar no trabalho, estar onde você estiver e o avivamento vai estar com você. Você pode estar dentro do trem e o avivamento estará com você. Porque o avivamento é além de um culto que a gente está cantando, pulando, gritando, dançando, falando línguas, vai além disso. Então, isso são moveres do Espírito em nós. Mas o avivamento é muito mais do que isso. Eu até diria que isso até faz parte da história de vida de um crente avivado. Mas o avivamento não necessariamente se resume a isso. Isso são manifestações ou são moveres.
E, por último, a lição de número 13. Essa lição é muito linda e eu sugiro a vocês, para estudarem a lição de número 13, que não estude a lição 13 sem primeiro que você leia o livro do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Lembra-te, Senhor. Então, Abacuque fala sobre o avivamento. E a lição 13, ela é um clamor que fica em aberto. É um ato contínuo. Aviva, Senhor, a tua obra. Mantém este avivamento aberto, em contínuo. Isso vai de encontro a um outro conceito errado que nós temos, que avivamento tem que acontecer apenas num evento. Eu estou orando para que no congresso haja um derramado Espírito. Aí o Espírito Santo está lá do céu dizendo assim, tá bom, meu filho, que bom que você está pedindo para ser no evento. E quando acaba o evento? Acaba o avivamento? Porque você está pedindo avivamento para o evento. E é só para o evento o avivamento? Não. A ideia da lição 13 é que o avivamento comece ou recomece e não pare. Esta é a ideia da lição de número 13. Amém? Eu já podia terminar aqui. Não é, pastor Reginaldo? Não pode já, pastor Reginaldo? Alguém aqui já leu a revista toda? Não? Sugiro a vocês, quem puder, se tiver condição, dar uma lida na revista inteira, que aí você vai ter uma noção mais rápida do tudo. Isso vai te ajudar muito, tá bom, irmãos? Vamos agora à lição de número 1, que é a abertura do trimestre, que fala sobre o avivamento espiritual. Bom, o texto áureo já foi lido aqui, o texto bíblico já foi lido, já falei sobre o currículo aqui do comentarista também, e esse breve resumo do trimestre como um todo. Bom, indico aqui, quem puder, se você tem Bíblia Pentecostal, vai te ajudar muito a Bíblia Pentecostal, né, para você aprender um pouco sobre o avivamento. Se você tiver o livro lá, algum livro, o livro dos heróis da fé, por exemplo, vai te ajudar você a entender, né, o contexto. Se você tiver algum outro livro que fale sobre história de avivamentos, história do desenvolvimento de missões, vai te ajudar a ver o desenrolar dos avivamentos. Isso tudo vai te ajudar, né? História do movimento pentecostal, história das Assembleias de Deus, vai te ajudar para você entender um pouco sobre esse trimestre. Vamos lá, alguns pontos aqui apenas que vai nos ajudar nesta lição. A introdução. O avivamento, na verdade, ele é uma necessidade para a Igreja de Cristo. Mas o que é a palavra avivar? Avivamento. Vamos lá. Primeiro, esta palavra você não vai ver ela diretamente na Bíblia. Avivamento é uma palavra. Avivamento, uma palavra comum na Bíblia? Não, você vai ver ela acontecer. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. Mas a ideia de avivamento vai além disso. A palavra avivamento, ela significa trazer brilho, trazer luz, trazer vida, trazer revigor. Exemplo, vou te dar um exemplo prático. E o avivamento, ele pode acontecer, não é só na Bíblia. A palavra avivamento não pode ser, ela não se resume a um efeito de algo no mundo espiritual. Uma coisa humana pode ser avivada. Por exemplo, se o pastor pegar esse banco aqui e mandar pintar ele, o que vai acontecer com essa cor do banco? Ela vai ser avivada, vai ser revivada. Se você pintar ali a parede, vamos supor que aquela parede esteja desbotada, perdeu a cor, está pegando aquele sol, e aí você vai lá, raspa, limpa e pinta. O que você fez ali naquela parede? Você deu vida a ela novamente. Se você pega alguma peça e você limpa aquilo ali, dá aquele brilho, pega o sapato, engraxa o sapato, não é?
Ou seja, o que aconteceu ali? Você deu vida, você deu brilho, você reviveu aquilo ali. Amém? Às vezes, alguns de nós estão precisando de um reavivamento físico. Como, pastor? Dá uma melhorada no cabelo, dá uma ajustada na roupa, e quando alguém dá bom dia, não fica com aquela coisa, ai, irmão, tadinho de mim, coitado de mim, o diabo está furioso, a minha vida é só isso, só uma luta, só uma desgraça. Querido, você está precisando de avivamento. Avivamento de ânimo, de vida. Se você levantar todo dia lá de manhã, já acorda pensando só nos problemas, acorda pensando na tragédia do dia 1º de janeiro do ano, aí não dá, meu irmão, tu não vai viver não. Se tu não olhar para a vida de forma positiva, se você não olhar para a vida de forma altruísta, olhar para frente, isso é avivamento, você tem que olhar de forma positiva, não é? Então, vestir-se bem, eu não estou aqui falando de vestir-se caro, e nem de marca, é você se auto-olhar no espelho, não é o ego, mas é você se autovalorizar e se reconhecer, eu sou importante, eu tenho valor, eu sirvo sim para alguma coisa, não posso não servir para muita coisa, mas pelo menos para alguma coisa eu sirvo. Essa história de que eu não sirvo para nada, eu sou um Zé Ninguém, que não sou nada, não, tira isso da sua cabeça. Então, avivamento é o quê? Avivamento é trazer novamente sentido, é reviver, é aquela coisa do renovar, dar vida novamente. É como você pegar aquele objeto que está todo enferrujado, já não tem mais brilho, não tem mais cor. Se você olhar e dizer assim, qual é a cor daquilo ali? Rapaz, eu estou na dúvida agora. Eu não sei se chama ferrugem, se a cor é barro, se a cor é sujeira, se a cor é poeira. Eu não sei. Não sei se nem tem cor. Aí você vai lá, limpa, dá um brilho, pinta e dá uma nova vida. O que é isso? Avivamento é isso. Avivamento é dar novamente sentido de vida, é reviver, é restaurar o ânimo, é restaurar o vigor, é fazer com que haja uma dinâmica naquilo que está acontecendo. Vocês entenderam então de forma prática o que é um avivamento? E reavivamento? Reavivamento é para quem já viveu um avivamento e perdeu. Às vezes acontece com a gente. É como um objeto que você pintou e usou, pegou a chuva, bateu o sol, bateu o óleo, bateu poeira, ele vai se desgastar. E aí você vai ter que fazer o quê? Limpar, lixar e pintar de novo. E o reavivamento, às vezes, acontece com a gente. A gente está aí na luta diária da vida cristã. Você está servindo a Deus, mas vem os embates. As pancadas da vida vêm. As perdas, as dificuldades, a dor, o sofrimento, os altos e baixos acontecem. E a gente fica com aquelas feridas, machucados. É como alguém que você saiu de casa limpinho, cheiroso, passou um perfume, com a roupa bonitinha. Quando voltou, a roupa estava toda suja, molhada, suada, encostou no lugar e sujou. O que você está precisando fazer? Tirar aquela roupa, lavar ela, passar ela, para ela ficar bonitinha, para você poder novamente usá-la. O reavivamento e o avivamento trabalham assim, é revitalizar, é dar novamente vigor e sentido, dinâmica para a vida da igreja. Então, avivamento, ele é indispensável. O comentarista coloca aqui algumas palavrinhas-chave. O avivamento, ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral no mundo. Irmãos, se você não tiver uma vida avivada, você pode até pregar, mas ninguém vai acreditar em você, porque nem você acredita no que está pregando. Ah, eu acredito. Não, você não acredita não. Como que eu não acredito? Você demonstra pelas tuas ações. Há muita gente que prega, e quem tem uma mente exercitada
acreditada sabe que nem ele acredita no que ele está pregando. Tem um exemplo disso. Leia lá o livro Heróis da Fé, Charles Grandison Finney, um dos maiores avivalistas do século XVIII. Finney era um jovem advogado e um grupo de crentes uma vez passou por ele e disse assim: Finney, estamos indo para a igreja para oração, quer ir com a gente? Ele, não. Aí passou outro dia: Finney, a gente está indo para a igreja, quer ir com a gente? Não. Aí resolveram mudar o discurso: Finney, a gente está indo para a igreja, quer que a gente ore por você? Aí ele falou: mas quem vai orar? Nós. Ele, vocês? Não, não preciso da oração de vocês. Eles ficaram chateados com ele. Você não quer que nós oremos por vocês? Aí Finney, que não era nem crente, combateu eles. Vocês não acreditam na oração de vocês? Como é que eu vou acreditar? Vocês vivem um cristianismo tão fraco, tão... Como é que eu vou acreditar no cristianismo de vocês? Se vocês orem e não acreditam nem na oração de vocês, como é que eu vou acreditar? Se nem vocês acreditam na oração de vocês. Como é que a gente sai de um culto avivado, dizemos que sai de um culto avivado, cheio do Espírito, mal o cara falou assim: vão te perseguir porque você pregou o evangelho. Ai, meu Deus, tadinho de mim, Jesus, eu não prego mais. Que evangelho é esse? Ai, falaram que botaram o meu nome, escreveram o meu nome lá não sei aonde. Ué, que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que nós vivemos? Que avivamento é esse? Então, o avivamento, ele vai produzir crescimento na igreja, irmãos. E aí eu posso dizer algo com todo respeito, mas uma verdade. Porque muitas igrejas deixaram de crescer e de expandir? Porque se acomodaram. Porque está indo tudo bem. Estamos vivendo tranquilos. A gente vem para o culto, ainda fica com raiva quando ele demora a acabar, e queremos ir logo para casa, e ficamos chateados com o horário, mas não ficamos quando a gente vai numa festa. Para levantar 3 horas da manhã para ir para a fila lá do médico, a gente tem coragem, não é verdade? Queridos, Papai do céu vê tudo. Eu sempre falei isso na igreja. Você engana o pastor, engana a mim, a ele ninguém engana. Coragem para levantar, eu saio de madrugada, eu canso de ver. Um monte de gente sai na madrugada aí para trabalhar. Para a igreja tem medo, tem perigo, tem isso, tem aquilo. Carnaval só bota medo em crente, porque o ímpio tem coragem de sair de Aus, pegar o trem, ir lá para Apoteose e vir no outro dia, se der para vir, na madrugada. Ele acredita, não sei se é Deus ou o diabo, mas alguém vai trazer ele de volta para casa. Ele acredita que volta. E dorme o resto do dia para voltar de novo, para servir a Satanás. E às vezes a gente não tem essa coragem. Aí sabe o que acontece? O evangelho perde força de crescimento em nós. A igreja, para ela crescer, ela precisa da dinâmica do Espírito. Então, aqui, pastor Elinaldo coloca aqui palavras importantíssimas. Por que precisamos do avivamento? Porque ele é imprescindível para o crescimento da igreja. Igrejas que não são avivadas, elas não crescem. Porque o avivamento é a letargia. A falta do avivamento é a letargia. A falta do avivamento sinaliza acomodação. E o que é acomodação? É quando você quer ver, eu vou te dar um exemplo prático do que é acomodação. Isso aqui não é acomodação, se eu me sentar aqui, tranquilamente, não é acomodação exatamente. Acomodação, imagina esse banco está cheio de pessoas aqui, e eu procurar uma vaguinha e conseguir sentar, e sentar bem no meio de todos. Arrumo uma vaga aí, e eu consigo me ajustar. E nós estamos nos ajustando ao mundo, irmãos. Essa que é a grande verdade. Infelizmente, muitas igrejas estamos acomodados. A gente está preocupado, pastor, acaba logo o culto que eu deixei já a televisão aquecendo lá, porque 9h30 já está programado. Entra o programa X.
Eu estou orando para Jesus trazer um avivamento na minha igreja, no meu país, mas passo a tarde toda vendo tudo que o diabo traz para destruir uma família e uma igreja. Como Deus vai avivar o quê, irmãos? Que avivamento é esse que a gente está esperando? Da onde? Se a gente está acomodado. Então, o avivamento, ele veio para trazer, ele é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e o cumprimento da missão. O avivamento espiritual, ele é mais do que um movimento ocasional. É uma necessidade não momentânea ou transitória, mas é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. O que significa isso? Que o avivamento é uma necessidade. Se você achar que você não precisa de avivamento, você não vai ter uma vida espiritual dinâmica. Você vai ter um ministério fraco. Você vai ser só mais um. Essa que é a grande verdade. Você vai ser só mais um. Mas se você quer fazer algo que produza efeitos para o reino, você precisa ter o avivamento, que é vida. É pregar com vida, é cantar com vida, é fazer as coisas com vida. E uma das coisas que falta hoje em nós, como demonstração de que nós não estamos vivendo o avivamento, é porque não andamos por fé. Uma igreja que não anda por fé é uma igreja que não vive o avivamento. Andar por fé é romper com o sistema mundano, é ir além daquilo que as perspectivas sociais, políticas podem nos oferecer, é acreditar em Deus, é depender dEle, é confiar nele, é entregar-se a Ele. Isso é prova de uma vida avivada. Então, o avivamento não pode ser algo ocasional, mas é algo permanente. Tópico número 1 da lição. O que é um avivamento espiritual? Aqui, o autor coloca algo muito interessante e fundamental bíblico. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. O que significa isso? O avivamento é uma ação de Deus para nós. É uma ação de Deus. E sabe como é que essa ação é? Essa ação, ela está no nível de resposta. O avivamento é uma ação de intervenção de Deus como sinal de uma resposta. O que isso significa dizer? Que quando o avivamento acontece, é sinal de que Deus está respondendo. O avivamento é sinal de resposta de Deus. Ele é uma resposta. Resposta ao quê? Aí alguns vão dizer assim: pastor, mas a minha igreja está há 20 anos sem um avivamento. E a culpa está em quem? Em nós. Mas por que Deus não trouxe o avivamento? Ele só vai trazer avivamento como resposta. E por que Ele não respondeu? Porque vocês não pediram. E se pediu, pediu mal. Não pediu de forma certa. Ou se pediu, disse que pediu, mas no fundo vocês não queriam avivamento nenhum. Queria passatempo. Queria só biscoitinho. Só queria lanchinho espiritual. E nada sério. Então, avivamento é uma resposta de Deus. É uma intervenção de Deus a nós. Agora nós vamos ver aqui, se Ele é uma resposta, vamos lá. Antes de uma resposta existe uma pergunta, ou existe um questionamento, ou existe um
Fato gerador que faça com que uma resposta seja dada. Amém? Eu estou procurando ser bem didático para que você entenda o avivamento. Então, avivamento é uma intervenção de Deus, como um sinal de uma resposta. Resposta essa que será precedida por uma pergunta. Mas não é uma pergunta simplória, simplista, com um monte de interrogações. É uma pergunta no sentido de busca, de colocar-se diante dele. Prosseguindo. 1.2, a pré-condição para o avivamento. Ou seja, aqui o comentarista coloca que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para o avivamento. O que seria pré-condições para o avivamento? Eu falei aqui, avivamento é trazer novamente brilho, é trazer vida. Imagine uma pessoa que está para baixo, desanimada, abatida, uma pessoa que não tem mais sentido, não tem mais alegria. O Salmo 137 é a grande prova de uma necessidade de avivamento. Porque lá no Salmo 137, os judeus dizem, lá na terra do nosso cativeiro, eles nos pediam para cantarmos um hino. E a gente não tinha mais o que dizer. Qual foi a nossa resposta? Penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Não temos mais cântico, não temos mais nada para dizer. A gente até canta, mas canta por cantar. A gente está aqui, mas estamos por estar. Então, o que pode levar um avivamento? Quais são os pré-requisitos para um avivamento? Ou um reavivamento acontecer? Uma delas, uma situação de crise. A crise pode ser uma grande propulsora para um avivamento começar, seja ela física, moral. Às vezes, e aí vem então uma resposta prática, às vezes você olha assim, estava indo tudo tão bem na minha vida, eu estava indo para a igreja todo dia, eu estava indo lá, servindo a Deus direitinho, bonitinho, aí veio uma desgraça na minha vida, aí aconteceu uma tragédia, aí eu tive uma perda, aí eu fiquei desempregado, aí eu fiquei doente, aí tem um inimigo me perturbando na minha porta todo dia. Meu Deus, o que aconteceu? O que é isso, Jesus? Aí você quer a resposta. Qual é a resposta que você quer? Você quer que o problema saia. Aí Deus está dizendo lá do alto assim, meu filho, eu permiti isso porque eu quero trazer um avivamento sobre a sua vida. É só porque você não entendeu isso. Eu quero trazer o avivamento. Por isso que eu permiti. Isso aí vai ser apenas uma porta, um sinal. Sabe por quê? Porque antes você dormia a noite toda, agora tu vai levantar para orar. De manhã já acordava imaginando aquele cafezão na sua frente, né? Aquele café com tudo. Agora tu já vai lembrar do jejum. Né? Agora tu vai ficar correndo, procurando de ter uma primeira oração na tua frente aí. E fica com raiva quando passar na frente de uma igreja que ela está fechada e não tem oração. Não é? Porque a necessidade, tem um ditado popular que diz que a necessidade faz a ferramenta. E é verdade, irmãos. Só existe microfone porque um dia alguém diz, não dá para ficar gritando aqui falando com o povo, tanta gente. A gente tem que criar alguma coisa. A necessidade faz a ferramenta. Não é? A necessidade espiritual faz o avivamento acontecer. Então, um dos pré-requisitos para o avivamento, as crises. E aí, pergunto a vocês, vamos lá, vamos ser bem práticos nesta lição. O Brasil está vivendo algum tipo de crise? Sim ou não? Está ou não está, irmãos? Olha, se você ainda está na dúvida, é sinal que tu não está nem preocupado com o avivamento. Eu estou sendo honesto. Estou falando de forma bem clara. Vou pensar aqui, será que o Brasil está com problema? Esse aí já sei, pastor, que não quer avivamento. E nem está preocupado com avivamento. Tu reconheces que a tua família está bem 100%? Vou pensar. Então já sei que tu não quer avivamento lá. Brasil está em crise, irmãos? Em várias áreas diferentes. Não precisamos nem citar aqui, em várias áreas. Te pergunto, faço outra pergunta. As igrejas brasileiras estão de vento em popa? Está indo tudo bem? Estamos
no geral agora, de forma generalizada, todas as igrejas estão ganhando alma para Jesus, todos os cultos estão cheios, as orações estão cheias, os cultos estão cheios, então a gente está precisando de avivamento. Está vendo aí um motivo de avivamento? As crises, as perdas, os problemas, as dificuldades. Você está passando uma luta, é um grande sinal de que Deus quer mandar um avivamento para a tua vida. De repente, a prova, a luta, a dificuldade, o problema que você está enfrentando, aí você fica se batendo, dizendo, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Quando que na minha vida eu estou fazendo tudo certo. Não estou errado, não estou em pecado, estou indo para a igreja, estou contribuindo, estou trabalhando, estou fazendo isso, fazendo aquilo, sou um membro presente, e por que o Senhor permite tanta coisa assim na minha vida? E Deus está dizendo, meu filho, é porque eu quero te levar a um avivamento através dessa situação. Eu quero te fazer um cristão avivado. Às vezes a gente precisa, sabe de quê, irmãos? Pastor Reginaldo pode dar essa aula melhor do que eu para vocês. Às vezes a gente precisa de uma motivação, não é, pastor? O ser humano precisa de motivação. Às vezes nós perdemos, em dados momentos da nossa vida, a gente perde a motivação. Você se cansa, você se desgasta. Você se gasta tanto que às vezes você está sem motivação para prosseguir, para continuar. E o avivamento vem como uma motivação de Deus. Mas não é uma motivação no sentido de que vai ser apenas uma motivação em 5 minutos num culto. Não é isso, irmãos. É mais do que isso. Então, as crises, os problemas, as situações, as adversidades que nós passamos, elas são um grande pré-requisito para o avivamento. Aí, querido, eu concluo esta pequena parte dizendo o seguinte: acalme teu coração. Se você está se vendo diante de um grande problema, diante de uma grande crise, diante de uma grande situação complexa e difícil, sabe que palavra de paz eu trago para você agora? Aí está a porta de um grande avivamento. Você tem diante de você a oportunidade de viver um grande mover de Deus. Porque este problema, esta luta, essa dificuldade, essa situação difícil que você está vivendo, é um grande motivo para Deus trazer algo grande sobre a sua vida. Amém? Então, as adversidades, os problemas, elas surgem como pré-requisitos para um grande avivamento. Então, a situação espiritual, e aí a gente tem exemplo aqui como exemplo de Israel, que estava no cativeiro. Nós estudamos a situação de Israel no cativeiro no trimestre passado, um trimestre inteiro. E aí chegou a hora de Deus tirá-los do cativeiro, 70 anos se passaram. Deus levantou um rei que não era cristão, não era judeu, não era da família davídica, não era da família sacerdotal. Deus levantou um pagão. Deus levantou um ímpio chamado Ciro, e Deus chama Ciro de meu ungido. E Deus levanta Ciro e faz de Ciro o instrumento pelo qual ele ia usar para permitir o seu povo voltar e reconstruir a cidade novamente, o templo, reconstruir o culto e tudo mais. É o tempo de Zorobabel, depois Esdras, Neemias, naquele contexto ali, que Deus queria trazer um avivamento. Foi fácil para eles? Não, porque antes de um grande avivamento, sempre haverá um Sambalate e um Tobias para a gente vencer. Haverá sempre alguns traidores no meio desse caminho. Haverá sempre algumas pedras de tropeço, alguns percalços para a gente saltar sobre eles. Haverá sempre as vozes desanimadoras, dizendo, desista, não invista mais nisso. Isso aí é causa furada, é causa perdida. Não se mete mais com isso. Mas eles acreditaram que o templo em ruínas, os muros em ruínas, destruídos, a cidade destruída, Deus poderia trazer um avivamento sobre aquele lugar. Então, numa situação de caos, de tragédia, de perda, de sofrimento, seja lá o que for, ali está um grande requisito, um pré-requisito, está
algo muito importante para que Deus possa agir e trazer um avivamento no meio do seu povo. No texto que nós lemos, em 2 Crônicas, capítulo 7, nós temos o hábito apenas de lermos o versículo 14. Quem se lembra aí do versículo 14? Vocês se lembram? Qual é o versículo 14? Amém. Vocês citaram o 14. Agora vamos ver mesmo. Citem o 13. Sem ler no texto. Queridos, estamos numa aula. Eu estou te ajudando. Não adianta você ler o 14, que você só vai entender o 14 quando você entender o 13. Porque Deus diz que se Ele cerrasse os céus e não houvesse mais chuva, coloca ali para eles verem, por favor, 2 Crônicas 7, 13. Deus diz, se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, ou seja, fechar tudo, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Sabe qual é o nosso grande problema? Que a gente começa na oração orando errado. Senhor, essa luta que o diabo botou na minha vida. Aí Deus dizendo, tu está me chamando de diabo, meu filho? É que Deus é misericordioso com a gente, irmãos. Eu acredito que Ele não ouve tudo que a gente ora, porque senão Ele nos matava logo. Pare de atribuir tudo a Satanás. Quem é que manda na sua vida? Quem é que controla a sua saúde? Quem controla as suas finanças? Quem sustenta teu fôlego de vida? É Deus ou é o diabo? Olha aí o que ele está dizendo. Se eu cerrar os céus, ele está dizendo. Deus está dizendo assim, eu vou usar em palavras mais fáceis para vocês. Se Deus, e aqui eu estou apenas fazendo me foge a linguagem específica aqui, a figura de linguagem, mas se Deus estivesse como que jogando um jogo com você e brincando com você, Ele diria assim, meu filho, eu quero te dar um negócio bom, um presente. Eu vou te dar o versículo 15 de 2 Crônicas 7. Mas para isso, eu vou criar umas regrinhas e umas pegadinhas. E você vai ter que montar esse quebra-cabeça para chegar lá. Aí Deus diz assim, eu mesmo vou criar a situação para te abençoar. Vou te ajudar, vou te dar as pedras e vou te dar as indicações de como montá-las. É o versículo 13. O 14 é a sua ação e reação ao que Deus disse. E o 15 é o resultado de como você se comportou em relação ao 13 e ao 14. Quanto mais você reconhecer a soberania de Deus, que Ele e não o diabo tem controle sobre a sua vida, que Ele e não o diabo é que governa e decide o que acontece com você, você vai ver como as coisas vão mudar na sua vida. A gente tem que parar de dar mais crédito ao diabo e reconhecer mais a soberania de Deus. O versículo 13 nos ensina isso. A gente gosta tanto do 14, né? Que a gente não consegue nem saber o que diz o 13. Mas Deus diz, ó, se eu cerrar os céus. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, queridos? Quer ver? Volta o versículo 12 aí, ou Hernani, por favor, ou Daniel, não sei quem está no controle. Volta o 12. Irmãos, olha o trocadilho aqui, olha o que Deus está fazendo aqui com Salomão. Salomão prepara o templo, faz tudo, limpa. Imagina aquele dia de inauguração. Imagine como Salomão estivesse lá do lado de fora, dizendo assim, ó, por favor, não deixem passar nenhuma mosca aqui, que hoje esse templo vai ser dedicado à glória de Deus. Aí Salomão prepara aquele templo lindo, lindo, tudo o máximo do que Davi deixou escrito de regras.
E aí Salomão faz aquela oração de chorar, linda, 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 dedicando o tempo à glória de Deus. Aí quando Salomão acaba de orar, acaba de falar com Deus, aí Deus responde assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ponto, para aí. Que bom se Deus parasse por aí. Quem sou eu para dizer que Deus tem que parar em algum lugar, meu Deus? Que isso, rapaz? Onde você vai dizer, Deus, para aí, não faz o versículo 13 não, Jesus. Fica aí. Ora, queridos, espera aí, analise comigo aqui. A oração de Salomão, irmãos, está toda respondida aqui, ó, no 12. Aí Deus, é como se Deus dissesse assim: para ficar melhor, Salomão, porque eu já manifestei a glória no tabernáculo, com a manifestação da arca, mostrei, flashes da minha glória para vocês em vários momentos, agora estou mandando a minha glória nesse tempo, mas para ficar melhor, para o negócio ficar bom e bom mesmo, eu vou dar o versículo 13 para vocês. Para ficar bom, eu vou dificultar só um pouquinho para ficar melhor. Queridos, por que Deus precisava fazer o versículo 13? Não estava bom em parar aqui no 12? Respondeu a oração de Salomão. O que é que o Salomão orou? Eu não vou ler aqui o texto, porque não vai dar o tempo. Se você ler tudo anteriormente, fica fácil demais ser crente, irmãos. A oração de Salomão facilita o nosso caminho. A oração de Salomão faz com que a vida cristã é uma vida de triunfalismo. Sabe por quê? Salomão orou assim: Senhor, se o indivíduo não conseguir chegar no templo, mas se ele olhar em direção do templo e falar, o Senhor já ouve. Aí Deus diz: pô, Salomão, aí tu também tu quer mole demais, né? Espera lá, né, meu filho? Senhor, se ele entrar nesse templo e clamar, o Senhor ouve. Aí Deus disse assim: Salomão, você está pedindo muito fácil. Você quer um negócio mole demais, né? Você quer um negócio bom demais. Aí Deus disse: tá bom, Salomão, eu ouvi, eu vou atender, mas eu vou botar uma pitadazinha nesse tempero aí, nesse negócio aí, para ficar mais gostoso ainda, e o resultado ser melhor. Aí Deus disse assim: Salomão, aí vem o 13, eu vou criar uma situação, eu vou permitir, explicando para você o versículo 13, o que é que Deus está dizendo? Eu vou criar situações, eu vou criar coisas, vou permitir com que fatos aconteçam na história, na vida de vocês, para que através disso, aí agora, versículo 14 agora, para que, aí vem a condicional de Deus. Deus usa condicional de 3 formas diferentes na Bíblia, uma delas está aqui. Aí Deus usa condicional, se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, querido, Deus não está dizendo que aqui alguém é desviado. Deus não está dizendo que a gente aqui é ímpio. Deus não está dizendo que a gente abandonou a fé. Não. Salomão pediu: Senhor, ouve. Claro, Salomão fez uma oração pastoral, né? Salomão fez aquela oração de mãe, que vê todos os pecados do filho e não consegue ver nada. É um tadinho, esse filho é um anjo. Aí Deus dizendo: é um capetinha, minha filha. Tu está dizendo que você é um anjo aonde? Menino mais do que esse aí é, mas para a mãe, né, todo filho é um santo, né, pastor? Você atende bastante mães e filhos, o senhor sabe, né? Na verdade, para muitas mães, todos os filhos são santos, né? Salomão, né, nos tratou tão bem assim, mas aí Deus disse: Salomão, aí eu vou permitir algo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter, se arrepender, aí eu vou ouvir, vou perdoar o pecado e sarar a terra. O que Deus está dizendo? Que Ele iria permitir situações, circunstâncias, é o versículo 13, para que Ele, ao ouvir a nossa oração, por quê? E aí você aprende aqui sobre o trimestre. Deus está dizendo: Salomão, avivamento não é um piloto automático. Avivamento não é como você entrar numa aeronave e acionar o piloto automático. Não é como você
colocar a televisão ou o celular para o controle programado, automático, para alguma coisa acontecer. É como se Deus dissesse assim: Salomão, você fez uma oração para eu trazer avivamento, mas a tua oração estava no piloto automático. Você quer que alguém simplesmente chegue aqui e já eu mande toda a minha glória para ele. Aí Deus disse assim: não, Salomão, avivamento virá, mas ele terá que ter lágrimas, ele terá que haver arrependimento, terá que haver confissão de pecados. O avivamento exigirá atitude individual, ele exigirá mudanças. E aí Deus diz então, versículo 14, e o que o versículo 14 é? A lição coloca muito bem para a gente aqui. O versículo 14, ele passa a ser as condições para que esse avivamento aconteça. Qual é a condição? Primeiro, uma crise, uma situação, uma dificuldade. Segundo, a oração acompanhada de arrependimento, de humilhação, de confissão de pecados, de quebrantamento diante do Senhor. O que isso significa dizer? Que o avivamento é a ação de Deus, é o mover de Deus que acontece num lugar onde Ele encontra corações quebrantados, humilhados, que se humilham, não humilhados, mas que se humilham, tá? Se humilhar é diferente de ser humilhado, não confunda as coisas. Se humilhar é uma coisa, ser humilhado é outra coisa. A gente pode ser humilhado sem merecer, ou alguns até são humilhados porque mereceram, e aí é castigo, né? É diferente se humilhar, é uma condição própria, de renúncia, de quebrantamento, de se jogar diante de Deus, de reconhecer a sua limitação diante dele. Orar e buscar a face dele, se converter dos caminhos maus, aí o que ele vai fazer? Ele vai perdoar o pecado é impedimento para o avivamento, e aí ele vai sarar a terra. Então, o que a lição nos ensina? Que o arrependimento, a transformação, a confissão é o caminho preparado para que o avivamento possa acontecer. No final a última frase do tópico 2 da lição diz: então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Quando é que o caminho vai estar livre? Quando Deus olhar para nós e encontrar humilhação, arrependimento, confissão de pecados, ali está o caminho aberto para que Deus manifeste o avivamento. Número 3, a necessidade do avivamento espiritual. O que é a necessidade? É o reconhecimento de que nós não podemos continuar do jeito que estamos. O profeta Abacuque, ele, olhando para o seu povo, viu a necessidade que a nação estava, por causa da crise espiritual, moral e as injustiças que eles estavam sofrendo. Ele começa a clamar a Deus, aclamar, até um ponto que ele então se acalma, porque ele se bate, ele diz: até quando clamarei, não me ouvirás? Até que ele se acalma, e aí ele pode entender o agir de Deus. E aí, no capítulo 2, ele diz, 3, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos. Ou seja, para a gente concluir esta primeira aula, o avivamento, para ele acontecer, ele é precedido de uma consciência real e racional de que temos necessidade de um avivamento. O avivamento não virá e não acontecerá simplesmente por causa de uma ação de emocionalismo. O avivamento é uma intervenção de Deus que traz renovo, reforço, o mover do seu espírito sobre sua igreja,
onde ela volta a andar, a agir, a se mover, a fazer a sua obra, conforme a velocidade e a vontade de Deus para aquela igreja. Se a igreja não caminhar na velocidade, no centro da vontade, na direção e no propósito que Deus deu a ela, ela não está vivendo avivamento. Então, o avivamento ele vai acontecer quando nós temos esta consciência. Então, vamos à conclusão da lição. Deus permite e usará com que situações como crises, por exemplo, sirvam de circunstâncias para que nós venhamos a reconhecer que há uma necessidade de um avivamento. Então, a gente conclui esta aula da seguinte forma. Com um autoexame de consciência, a gente precisa reconhecer: a minha igreja hoje precisa de um avivamento? A minha vida pessoal hoje, eu preciso de um avivamento? A minha casa, a minha família hoje precisa de um avivamento? A minha nação hoje precisa de um avivamento? Se você reconhece que precisa, então agora você tem que cumprir os demais requisitos, que é arrependimento, confissão de pecados, transformação, alinhar-se com a palavra, para que Deus, então, ao olhar para estas coisas, Ele faça o quê? Ele intervenha na história. E o que é a intervenção de Deus na história? É quando Deus entra no meio de uma situação. Isto é a intervenção de Deus. Senhor, o curso normal dessa história aqui não tem mais jeito. Acabou. Aí Deus diz assim: se vocês orarem, se humilharem, se arrependerem, eu posso entrar nesta história. Qual é o final que já foi desenhado para vocês? Ah, Senhor, o final é esse aqui dessa história. Aí Deus diz: se eu entrar com avivamento, eu mudo o final dessa história. Eu reescrevo essa história para vocês. Aí eu pergunto: há alguma coisa que você quer que Deus mude? Você reconhece que há algo em você, ou na sua casa, ou na sua família, que você já está mais ou menos olhando para onde aquilo vai dar? E aí você olha: meu Deus, isso aqui vai terminar numa tragédia. Se aquilo ali continuar, aquilo não termina em coisa boa. Aí você vai fazer o quê? Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. Senhor, eu me humilho. Eu estou clamando ao Senhor. E eu estou me convertendo, estou mudando as atitudes, as ações. Aí Deus intervém naquela situação. Então, avivamento é uma ação de Deus pessoal que nos traz vigor, ânimo. É como se Ele pintasse uma parede ou um quadro novamente e trouxesse vida a ele. Mas avivamento também é quando Deus intervém numa situação, numa história, e muda o final daquela história. Amém? Eu termino então esta aula convidando a você a continuar ouvindo essa história aqui na revista, lendo a Bíblia, vindo para as aulas. Se você não puder vir à aula, mas não deixe de estudar a revista. Orando, clamando ao Senhor e se humilhando, e reconhecendo se há áreas da vida, na sua casa, na igreja, na família, na nação, e aí você pedir: Senhor, entra nesta causa, muda essa história, muda o final dessa história aqui, Senhor, e aí Deus vai trazer o avivamento. Amém? Muito obrigado. Pastor que vem, pastor Reginaldo, obrigado aí à direção da escola dominical. Ah, não. Minha voz. Glória a Deus.